Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e hoje nós vamos montar um esboço de pregação baseado no Dia dos Pais. Um esboço de pregação temático a respeito deste dia tão importante diante de Deus e também diante dos homens, que é o Dia dos Pais. Lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreva. Nós temos novos vídeos toda segunda, toda quarta e também às sextas-feiras, onde nós tratamos sobre esboço de pregação para você se inspirar e tirar algumas dúvidas, dicas para pregadores iniciantes e também estudos bíblicos. Mas vamos lá, texto base. 1 João capítulo 2, versículo 14 diz que eu vos escrevi, pais, porque já conheces aquele que é desde o princípio. Então hoje vamos montar um esboço de pregação com o tema Um Pai segundo o Coração de Deus. Um esboço de pregação completo, passo a passo, que você pode tirar dúvidas e também usar como inspiração. Os objetivos principais desse esboço é ressaltar a importância do pai dentro da família. Também vamos falar um pouquinho sobre os desafios, responsabilidade diante de Deus, diante da família e também diante da sociedade. E também que um pai é ter um privilégio na sua vida, mas também uma responsabilidade, principalmente na educação dos filhos. Então, na introdução, o pai ele tem um papel central e fundamental na formação espiritual e moral dentro da família. A Bíblia diz que nós devemos ensinar o filho o caminho que ele deve andar. E essa é uma das principais responsabilidades de um pai dentro do seu lar. Por isso que Josué 24:15 diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué aqui se posiciona como um guia, como aquele que vai ser o centro moral e espiritual da sua família para direcioná-los no caminho e na palavra de Deus. E diante dessa introdução, vamos tirar algumas lições práticas. Primeira lição: um pai segundo o coração de Deus, ele não é perfeito. Então ele sabe reconhecer os seus erros, ele sabe quando tomou uma direção errada, quando passou dos seus limites, e muitas vezes os pais se cobram. Eles vivem uma vida sobrecarregada diante de tantas cobranças, sobrecargas, também estresse e tantas outras coisas. Então ser um bom pai, ser um pai segundo o coração de Deus, é entender que nós não vamos alcançar a perfeição, mas precisamos assumir a nossa responsabilidade e também melhorar a cada dia. E é por isso que é muito importante os filhos que ouvirem esse esboço de pregação serem compreensíveis, entender que o pai tem limitações, entender que há momentos de sobrecarga, entender que o dia mal chega, entender e compreender que muitas vezes algumas atitudes vão chatear, outras vão ser mal compreendidas, mas um pai segundo o coração de Deus, ele é um homem imperfeito, ele sabe ouvir a voz de Deus, ele sabe guiar a sua família, mas um momento ou outro ele vai errar, ele vai tomar algumas atitudes, e isso porque é humano. Então, ser um pai segundo o coração de Deus não é ser um pai perfeito, como a sociedade cria, um pai que não pode errar, ou muitas vezes vai para o outro lado e coloca o pai como o culpado de tudo. Pelo contrário, a visão bíblica de um pai segundo o coração de Deus é um pai que ele não é perfeito, mas que sabe reconhecer os seus erros, tem humildade para isso e não tem nenhum problema em relação aos seus erros. E por isso, é importante a gente dizer que por mais que os pais possam ter erros, os pais devem assumir o papel ativamente dentro da sua casa, dentro da sua família, criando uma cultura de oração e de estudo da Bíblia no lar, porque ele vai ser o guia, ele vai ser o responsável pela formação espiritual e moral da sua família, mesmo que contenha erros, mesmo que não tenha toda a perfeição do mundo, ainda assim ele tem que assumir o seu papel, mesmo diante da fraqueza, diante do dia mal, e ser um guia para sua casa, para sua família. Porque por mais que a mulher tenha uma função muito importante dentro do lar, não substitui a responsabilidade do pai. Então saiba que você
é imperfeito, que Deus, ele te entende, ele te compreende as suas falhas, perdoa quando você peca, mas ainda assim nós precisamos assumir a nossa responsabilidade como pais dentro do lar. A segunda lição, que um pai segundo o coração de Deus, ele vai sempre assumir as suas responsabilidades. Independente do momento que está passando, independente da crise que está enfrentando, independente da maneira que os seus filhos tratam, que a sua esposa trata, que a sociedade trata, os pais, eles nunca vão fugir da sua responsabilidade. Ser um pai segundo o coração de Deus é entender que haverá momentos que ele precisa assumir um papel que muitas vezes ele não vai ser respeitado, que muitas vezes ele não vai ser honrado, mas que ainda assim é sua função e a sua obrigação diante de Deus. E por isso aqui eu destaquei dois principais pontos. O primeiro deles, sendo sacerdote do lar, que é conduzir a família pelo caminho eterno, através da palavra de Deus, através da oração, é realmente sendo um sacerdote. E também no relacionamento familiar, que é onde muitos homens infelizmente pecam, porque tem muito compromisso, tem a sobrecarga, tem o estresse do dia após dia e acaba deixando apenas o resto para a sua família. E isso não é bom. O relacionamento familiar exige do pai uma comunhão com a esposa e a educação dos filhos, é o acompanhamento de perto. E além disso, nós, como pais, temos a responsabilidade de ser o provedor da nossa casa, da nossa família, ser o protetor, e muitas vezes isso não é fácil, e ser também o modelo de integridade e de justiça. Nós literalmente somos os heróis dos nossos filhos, por isso muitas vezes o peso da responsabilidade ela vai cair sobre os nossos ombros, ela vai cair sobre a nossa vida e nós precisamos ser fortes e corajosos, assim como Josué foi e assim como diz no Hebreus capítulo 11, há momentos que nós precisamos tirar forças das nossas fraquezas, mas ainda assim precisamos assumir a nossa responsabilidade, primeiramente como sacerdote do lar, nos posicionando diante de Deus, nos posicionando diante da nossa família, buscando direção, buscando palavra, orando simplesmente a todo tempo pela nossa família, orando sem cessar e através de um relacionamento familiar, onde a nossa família é a nossa prioridade, não é a igreja, não é o nosso trabalho, não são as nossas amizades. A prioridade é a nossa casa, é a nossa família, é o cuidado com nossa esposa, é o cuidado, o ensino dos nossos filhos. Um pai presente é um pai segundo o coração de Deus. Se nós olharmos ao longo das Escrituras, todas as vezes que Deus se revelou como pai, ele se mostrou como um pai presente, que não desampara, que cuida, que está perto, que tem prazer em se relacionar com seus filhos. Então, uma das principais funções de um pai dentro da sua casa é o relacionamento familiar, é sair com sua esposa, é abraçá-la, é honrá-la, é respeitá-la, nunca discutir na frente dos filhos, sempre buscando o melhor para a sua casa diante de Deus e também diante da sua família. Por isso que a terceira lição, e eu vejo que ela que é uma das mais importantes daqui presente, é que um pai segundo o coração de Deus, ele pensa no futuro da sua família. Ele não vai ficar apenas olhando para o passado. E muitos pais, na sua infância, foram muito maltratados pelos seus pais. E muitas vezes ele quer passar isso de geração em geração. E isso não pode acontecer com você. Um pai segundo o coração de Deus, ele vai pensar no futuro da sua família. Por isso, Provérbios 13:22 diz que o homem de bem deixa herança aos seus filhos, de seus filhos alcança até mesmo os netos. E essa herança, ela não está relacionada apenas a uma herança física, onde vai ficar bens, onde vai ficar muitas vezes dinheiros, recursos, mas principalmente um legado de justiça, de integridade, de ser
uma pessoa trabalhadora, direcionada por Deus, porque o homem de bem, um homem segundo o coração de Deus, ele vai pensar na educação do seu filho, ele vai sempre pensar que a sua casa, ela precisa ser confortável, um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar de busca, intimidade com Deus. Ele sempre vai pensar na educação dos seus filhos, pensar na faculdade, como ser um provedor, como ser um direcionador, sempre também no bem-estar espiritual da sua família, procurando e buscando uma vida espiritual para que todos na sua casa possam falar como Josué, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui a conclusão desse esboço de pregação é que um pai segundo o coração de Deus, ele vai seguir os princípios bíblicos para ter um lar abençoado, cheio de paz e bênçãos de Deus. O homem, o pai segundo o coração de Deus, ele jamais vai pensar o mal da sua casa. Ele jamais vai pensar o mal pela sua família. E por isso, um pai segundo o coração de Deus, ele sempre vai ser direcionado pelo Senhor. Ele vai buscar a direção no Senhor, ele vai orar, ele vai buscar o Senhor e assim trazer para sua família o melhor de Deus, para que sua casa seja uma casa de bênçãos, um lar de alegria, de comunhão. Eu espero que esse esboço de pregação de alguma forma seja útil, seja uma inspiração para você estar levando a sua igreja, para a sua família. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Lembrando que nós temos novos vídeos toda segunda, toda quarta e também às sextas-feiras. E sempre quando tiver um dia especial, nós sempre tentaremos trazer um esboço de pregação especial como esse do Dia dos Pais. Se você é um pai, um feliz Dia dos Pais, que a grande bênção de Deus seja derramada sobre a sua vida e que você possa ser uma bênção, uma referência para os seus filhos, para a sua casa e para a sociedade. Um forte abraço e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Até mais!